Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives. Aqui é o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka. E o tema da aula de hoje nossa aula rapidinha vai ser sobre como saber se você tem TDAH, se você tem sintomas de desânimo e procrastinação. Digamos que você é uma pessoa que procrastina muito, deixa as coisas para depois, deixa as coisas para o último prazo, resolve tudo em cima da hora. E também você é uma pessoa que tem problemas de motivação. Parece que tudo pra você custa muito pra ser feito. Você enrola até que você consegue começar as suas tarefas. Só que, mesmo nas tarefas que você consegue começar, a maioria delas você não consegue terminar. Se você está se identificando com o que eu tô falando aqui, pode ser que você tenha TDAH, déficit de atenção. Mas também pode ser que você tenha transtorno de ansiedade generalizada, ou depressão, ou estresse pós-traumático, ou bipolaridade. Não dá pra gente dizer que simplesmente porque uma pessoa tem problemas de procrastinação, ou seja, ela deixa as coisas muito pra depois, tem dificuldade de começar as tarefas, que só por isso ela tenha TDAH. Mas eu quero te dar algumas perguntas aqui que vão te ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial, ou seja, excluir outras possibilidades até que você fique só com a possibilidade de TDAH, ou descobrir que na verdade você não tem déficit de atenção, outro problema. E aí você pode buscar o tratamento para esse problema específico. E eu quero dizer para todo mundo que está me assistindo aqui que quando você pensa no seu diagnóstico de TDAH, sinceramente é melhor você torcer para você não ter TDAH e ter outra coisa. Eu sei que algumas pessoas olham pro TDAH e pensam que o TDAH é como se fosse um superpoder. Você é muito distraído, mas em compensação você é muito inteligente, você tem um hiperfoco em algumas coisas. Isso é uma mentira. Uma pessoa que tem TDAH não é mais inteligente, nem menos inteligente que a média das pessoas. Você vai encontrar pessoas com TDAH super inteligentes e super não inteligentes. E também pessoas que estão na média. Não tem uma relação entre essas duas coisas. Na verdade, você ter o diagnóstico de TDAH só traz desvantagens. Você ter TDAH, né? O TDAH, as pessoas com TDAH têm mais chance de se envolverem em acidentes de carro, mais chance de causarem ou estarem com uma gravidez indesejada, né? Contraírem uma gravidez indesejada. Tem mais chance de ter problemas com substâncias, com álcool, com drogas. Tem mais chance de ter problemas com a polícia. Então, TDAH não te traz nenhuma vantagem. Além de que você tem, geralmente, um desempenho pior na escola, apesar de não ser a regra geral, certo? Como que eu faço, então, pra saber se o meu desânimo e a tendência que eu tenho a deixar as coisas para depois fazem parte do TDAH ou fazem parte de outro diagnóstico, tá? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: desde quando você tem esses sintomas de desânimo e de procrastinação? Para que a gente considere uma hipótese de você ter déficit de atenção e hiperatividade, o máximo de tempo que esses sintomas têm para aparecer é até os seus 12 anos de idade. Então você tem que se perguntar assim: que tipo de criança eu era? Eu já era uma criança que facilmente era distraída por qualquer coisa, mais do que as outras crianças, meus colegas? Eu já era uma criança que tinha dificuldade de me organizar e deixava as coisas sempre para depois? Eu já era uma criança que falava muito e interrompia as pessoas enquanto falo? Eu já era uma criança que tinha hiperfixação de me fixar em algum assunto ou algum brinquedo por semanas e depois trocar o assunto? De novo, mais do que as outras crianças, porque alguns desses comportamentos são normais de criança. Se você sente que o seu desânimo e a sua tendência a deixar as coisas para depois, na verdade elas apareceram nos últimos anos, depois que você teve uma grande mudança de vida, por exemplo, um término, o fim de um emprego, uma pessoa que morreu na sua família, um momento de muito estresse, uma mudança. Se você sente que os sintomas de desânimo e procrastinação surgiram a partir de uma grande mudança, de um estresse ou do acúmulo de pequenos estresses ao longo do tempo, perdão, caiu a transmissão aqui no Instagram rapidamente, mas já voltou. Se você não sente que essas coisas já existiam antes do seu último período de estresse, pode ser um sinal de que você, na verdade, está com aquela desatenção e procrastinação que são características de estar com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo ou alguma outra condição. E isso é melhor do que ter TDAH. Porque quando você tem TDAH, essa é uma condição cujos sintomas são crônicos e resistentes. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, diagnosticado ano passado por uma psiquiatra.
E demorou bastante para perceber que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade, principalmente porque eu tenho TDAH do tipo desatento, né? 70% dos casos de TDAH são do tipo desatento. Nós temos o tipo desatento, o tipo hiperativo e o tipo misto, né? Desatento nós temos 70% das pessoas, 20% do tipo hiperativo e 10% do tipo misto, né? Como eu não dava problema na escola, eu tinha uma inteligência boa, eu não tinha dificuldade de passar nas provas nem de aprender, o TDAH demorou a ser percebido, né? Mas justamente por ser desse subtipo desatento. Agora, quando eu tive depressão, uma vez ou outra na vida, né, e foram momentos curtos da vida em que eu tive depressão, a minha tendência a procrastinar, que já era grande, aumentou bastante. O meu desânimo, que tinha altos e baixos, baixou bastante. Você pode olhar para uma pessoa com depressão e ela pode te dizer assim, nossa, eu tô muito desanimado e eu percebo que eu tô deixando tudo pra depois, eu tô deixando várias tarefas acumularem, eu não consigo me concentrar nas coisas. E isso eu tô ouvindo de uma pessoa com depressão. Será que é TDAH? Mas aí você vai perguntar pra pessoa, olha, antes desse grande período de estresse que você estava vivendo, depois da sua mudança, ou desse término de relacionamento, ou desse novo trabalho, você tinha esses sintomas? E a pessoa vai dizer, não tinha esses sintomas, era bem mais fácil pra mim. Ótimo, essa é a melhor notícia possível. Agora, se desde os 12 anos, e aí os primeiros sintomas de TDAH eles aparecem entre 3 anos de idade e 8 anos de idade. Então, desde a sua infância e pré-adolescência, você já lembra de ser uma pessoa mais esquecida que a média, mais distraída que a média, que tinha uma tendência maior que os seus colegas a interromper os outros enquanto eles falam, não deixar eles terminarem de falar, ou falar muito, assim como perder objetos, perder compromissos, uma tendência maior a se viciar em entretenimento, ou em joguinhos, ou coisas que têm um grande efeito de novidade. Aí a gente está falando de uma chance muito maior de déficit de atenção e hiperatividade. Então o primeiro ponto tem a ver com quando que esses sintomas apareceram na sua vida. Beleza? Perfeito. O segundo ponto tem a ver com calcular a probabilidade genética disso acontecer. Porque nem todo mundo sabe disso, mas o TDAH é uma doença altamente genética. Então, mais ou menos assim, 75% da presença ou ausência do TDAH, que a gente chama de variância do TDAH, é explicada geneticamente, enquanto que 25% dos sintomas, vamos dizer assim, são explicados pelo ambiente. Pelo ambiente familiar, pelo ambiente que você está habitando agora, pela sua história de vida. 75% dos sintomas são explicados pela genética, enquanto que 25% pelo seu ambiente e cultura, tá bom? Se você tem um casal em que um dos pais tem TDAH, mais ou menos 50% dos filhos vão ter TDAH, né? Então, uma das coisas que a gente tem que se considerar no diagnóstico de TDAH é perguntar para a pessoa assim, os seus pais têm TDAH? Na sua família, tios, irmãos, avós, você percebe neles essa tendência de que desde sempre eles foram pessoas esquecidas, distraídas, que perdem objetos e compromissos, que têm dificuldade de se concentrar, que falam muito ou interrompem muito as pessoas enquanto elas falam, né? Você que deixa umas coisas para depois. Você percebe isso na sua família? Se você percebe isso na sua família, especialmente no seu pai ou na sua mãe, obviamente, você tem uma chance maior de ter TDAH. Outro ponto importante é saber se você nasceu prematuro e qual foi o peso que você tinha ao nascer, tá? Isso é engraçado, porque a gente não para pensar nessas coisas. Porém, a gente sabe que se uma criança passou um dia ou mais na UTI neonatal, 45% dessas crianças desenvolvem TDAH com o tempo. Se você nasceu prematuro, especialmente com um peso abaixo de 3 quilos quando você nasceu, existe uma chance maior também de você ter déficit de atenção e hiperatividade. Isso tudo tem a ver com o fato de que você, hoje em dia, olha para o TDAH como uma doença do neurodesenvolvimento do cérebro. A gente não olha para o TDAH como uma doença que você contrai. Peguei TDAH, isso não existe, né? É diferente de depressão. Depressão, você contrai essa doença, você desenvolve essa doença. Agora, o TDAH é uma doença que vai se revelando ao longo do tempo. Ela é crônica e os sintomas são resistentes ao tratamento, né? O que isso significa, galera? Tentem descobrir, cada um de vocês, se você nasceu prematuro, qual era o seu peso ao nascer, se você ficou na UTI neonatal. Essas coisas, elas aumentam
enormemente o risco de você ter déficit de atenção e hiperatividade, certo? A gente também vê que tem uma relação próxima entre TDAH e autismo. Então, se você tem um irmão, por exemplo, que é autista, ou uma irmã que tem sintomas de autismo, se seu pai ou sua mãe tem sintomas de autismo, geneticamente existe uma sobreposição entre TDAH e autismo. Outro ponto importante é que você saiba mais ou menos a idade que os seus pais tinham, especialmente a sua mãe, né? Quando você nasceu. Gestações que são feitas depois dos 32, 33, 35 anos são gestações em que a criança tem mais chance de nascer com déficit de atenção e hiperatividade, e assim como com autismo, né? Então, a gente começa a fazer essa matemática para fazer esse diagnóstico diferencial. Não, peraí. Eu tenho 2 sintomas aqui. Dificuldade de fazer as tarefas, desânimo, dificuldade para começar as tarefas, uma sensação de que as tarefas que eu tenho são muito entediantes, que eu não tenho vontade de prestar atenção nas coisas, que não vale a pena. Primeiro sintoma. E eu tenho o segundo sintoma aqui, que é uma tendência a deixar tudo para depois, a procrastinação. Então eu tenho desânimo, baixa energia e procrastinação. Só com essas 2 informações eu não consigo nem dar um diagnóstico de depressão, nem dar um diagnóstico de TDAH. Mas aí eu começo a me perguntar outras coisas. Vamos lá, recapitulando a nossa live até agora. Começo a me perguntar, desde quando eu me lembro de ser uma pessoa que deixa as coisas para depois? Desde quando eu me lembro de ter dificuldade de começar as tarefas, uma dificuldade de me organizar, uma tendência a perder objetos e esquecer as coisas? Primeiro ponto. Segundo ponto. Sabendo que TDAH é uma doença altamente genética, na minha família tem pessoas com TDAH ou que dão fortes sinais de TDAH ou autismo. Segundo ponto. Eu, na minha gestação, na gestação que a minha mãe teve de mim, eu nasci a termo ou eu nasci prematuro? Se eu nasci prematuro, tem mais chance de TDAH. Se eu nasci prematuro, eu fiquei um dia ou mais na UTI neonatal, mais chance de TDAH. Se eu nasci prematuro, o meu peso era abaixo de 3 quilos, então eu tenho mais chance de ter TDAH também. Certo? E a idade que a minha mãe me teve na gestação, ela tinha 32, 33, 35, qual era a idade? Ela tinha mais de 33 anos, então a chance também de ter TDAH é um pouco maior. Então são fatores de risco, né? Mas aí você começa a descobrir que não, que você não lembra de ser distraído, nem esquecido, nem desanimado, nem ter problemas de organização durante o período da escola, da infância. Você não lembra de ter problemas de falar demais ou interromper as pessoas enquanto fala, nem ter hiperfixações. Isso é uma coisa que começou há 1 ano. Né? Não. Talvez a gente esteja aqui diante de um transtorno de ansiedade, talvez de uma depressão, talvez de uma fase maníaca da bipolaridade, né? Uma hipomania da bipolaridade, em que você parece que tudo está mais interessante. E eu queria conversar agora com você que tá... Desculpa, a gente tá com um problema na internet aqui. Eu já tô finalizando a live, mas eu queria fechar... Nossa, eu queria fechar com chave de ouro aqui para dizer para você o seguinte. O mecanismo neurocientífico, tá? Neurológico do ânimo e do desânimo, ele é bastante conhecido, tá? E tem a ver, especialmente com 2 neuromoduladores chamados dopamina e norepinefrina. Eles têm várias funções em vários locais do sistema nervoso central, mas especialmente em algumas áreas específicas do seu cérebro, a dopamina e a norepinefrina vão determinar o quanto você vai estar a fim de fazer as coisas, o quanto você vai se sentir energizado, com vontade de concluir as suas tarefas, com vontade de fazer o dia valer a pena, ou, no caso de um déficit desses 2 neurotransmissores, de uma desregulação dos receptores ali, vão determinar o quão cansado você vai estar, sem ânimo, sem energia. E a verdade é que existem alguns hábitos, protocolos comportamentais mesmo, que a gente pode usar para aumentar os níveis no sistema nervoso central de dopamina e norepinefrina de um jeito inteligente, que vai manter o seu ânimo mais estável. Vocês sabem que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade e eu me medico, né? Eu sou acompanhado por um psiquiatra e esse psiquiatra me recomenda tomar remédio para TDAH. No caso, hoje em dia eu tomo Venvance, né? Que é um remédio ótimo, apesar de ser caro. Eu tenho ótimos resultados, mas o que pouca gente sabe é que eu tomo remédio e ainda faço mais 5 ou 6 coisas todo dia
para que eu consiga manter o meu foco sempre alto e a minha produtividade sempre alta. Não é que eu simplesmente tomo meu remédio e vou trabalhar. Eu tomo meu remédio, eu tenho uma rotina específica de exercício físico, de consumo de cafeína, de iluminação da minha casa, eu tenho uma rotina específica de sono, tenho uma rotina específica de quanto de redes sociais eu uso, tenho uma rotina específica de quais são os suplementos que eu tomo e qual é a alimentação, a frequência das minhas refeições, quando que eu faço jejum, quando que eu tô comendo, em que momento do dia eu faço exercício físico, em que momento eu fico mais parado, que momentos do dia eu tenho para fazer descanso, meditação, relaxamento. Então, se eu só tomasse o Venvance e tentasse curar o meu TDAH simplesmente... não tem como curar o TDAH, eu vou ter pro resto da vida, né? Mas lidar com o meu TDAH só com o remédio, eu ia ter que cada vez mais ir aumentando a dose. Hoje eu tomo Venvance de 30mg, mas você sabe que você pode tomar de 50mg, de 70mg. Você pode ter que manipular um Venvance numa dose maior. Você pode ter que alterar entre o Venvance e o Concerta, a Ritalina. E se você não tem TDAH e você começa a tomar esses remédios tentando melhorar o seu ânimo, é como se você fosse uma pessoa que come mal, dorme mal, não faz exercício e você começa a tomar anabolizantes, né? Esteroides, injeta androlona, Winstrol, todos os anabolizantes que o cara da academia usa. O que vai adiantar, né? Que tipo de resultado você vai ter? O remédio para TDAH, ele pode fazer muito mal para pessoas que não têm uma estrutura de vida que permita um ânimo maior. Né? Especialmente é impossível que você melhore o seu ânimo no longo prazo se você coloca toda a sua expectativa num remédio. Então eu queria convidar você, que tem TDAH ou que não tem TDAH, para aprender quais são esses hábitos que eu faço todo dia relativos à alimentação, exercício, iluminação, temperatura, frequência das refeições, quais suplementos eu tomo, como eu lido com os altos e baixos do meu ânimo, numa super aula que a gente vai fazer 14 de março, chamada Recuperando o Ânimo Perdido. A gente está com as inscrições abertas, só dá uma olhada no link da descrição desse vídeo no YouTube ou no perfil @eureka. Ali no nosso perfil tem as inscrições de graça para você receber a super aula Recuperando o Ânimo Perdido. Beleza? Eu não quero que você dependa de nenhum remédio. Eu adoro e vou continuar tomando provavelmente para sempre o remédio que eu tomo pro déficit de atenção. Mas se o resto dessa estrutura não estiver em ordem, não vai ter nenhum benefício para mim e eu vou ter que ficar aumentando a dose do remédio a cada vez. Eu não quero isso pra você e eu não quero que você que não tem problemas de TDAH comece a usar remédios para TDAH, porque isso pode piorar muito a sua vida. Beleza? Muito bom estar aqui com vocês nessa live, passou super rápido o tempo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, galera do Instagram.